pontuais, né? Uhum. Aí, deixa eu ver aqui no YouTube o link. Uhum. Mas nem se preocupe em me mandar, então, Alessandro, porque acho que você já deve ter divulgado suficientemente aí no Facebook, nas redes aí, né? Mas qualquer coisa, na pior das hipóteses, depois eu disponibilizo aí pro pessoal, né? Não, calma aí que a gente te manda aqui, ó. Uhum. Já estamos ao vivo. Deixa eu te achar aqui. Beleza. Tá aí. Ah, recebi aqui. Deixa eu ver aqui. Compartilhar aqui também no Facebook. A sua imagem ficou preta, seu vídeo. Vídeo, peraí. Está preto. Ah, tá. Aí sim. Aí sim. Uhum. Aí. Maravilha. Os pessoal chegando. Que a gente já... Beleza. Conseguiu pegar o link aí, né? Peguei, já compartilhei nas passar minhas para redes. rapaziada. Beleza. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Só mais um minutinho. E a gente começa. Deixar o pessoal chegar aí, né? Isso. Tranquilo. E a gente começa. Só chegando. Maravilha. Vamos lá. Então, pessoal, começamos aqui às 8h03, mais um Hangout sobre fé e conversão aqui no Veritatis Splendor, no nosso canal, e com a presença ilustríssima e queridíssima do nosso caríssimo Fábio Salgado de Carvalho, né? Essa pessoa bacaníssima aí, né? Que tem ajudado muita gente também a encontrar o caminho da fé e o caminho da igreja. Mas antes da gente começar, Fábio, com o nosso bate-papo, vamos rezar um Pai Nosso, né? Vamos. Uhum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. Santo Irineu de Leão, rogai por nós. São Justino de Roma, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Amém. Maravilha, hoje é um dia muito especial, dia 13, sexta-feira 13, né? E a gente começando aqui esse hangout maravilhoso com o caríssimo Fábio. Fábio,
Então, se apresenta aí para o pessoal te conhecer. Eu acho que muita gente já te conhece, né? Mas quem não te conhece, fala um pouquinho de você. E, pessoal, boa noite. Primeiramente, muito obrigado, Alessandro, pelo convite. Eu fico imensamente lisonjeado, né? O trabalho do Veritatis é um trabalho extraordinário. Eu sempre indico o trabalho de vocês aí, do site. O Alessandro, ele foi uma pessoa importante na minha conversão, né? Eu tô aqui com os livros dele, vou até fazer propaganda aqui já para ele. O Cânon Bíblico, né? E Em Defesa da Fé Católica, que agora ele... Legal. Esse aqui eu sei que tá numa nova edição, né? Isso. E o Cânon Bíblico eu vi que você tá trabalhando nele aí para lançar uma nova edição. É uma edição master. Ela vai demorar um pouquinho ainda. Então, o Alessandro foi... Eu cito ele no meu relato de conversão, também aproveitar para falar sobre ele. Estava em cima aqui. Também do amigo Jaime Francisco de Moura. O relato do Alessandro também está aqui nesse livro. Então, eu já vou falando que eu escrevi um relato sobre a minha conversão, que está nesse livro aqui, né? Vocês podem comprar, é da editora Com Deus. Porque estes protestantes tornaram-se católicos. Então, tá aqui o meu relato, né? Eu me converti em 2013. Me apresentando, eu sou Fábio Salgado de Carvalho, né? Eu tenho 34 anos. Hoje, dia 13 de março, eu completo 7 anos de conversão ao catolicismo. Glória a Deus. E foi uma longa jornada aí, né? De quase 2 anos. Eu nasci no meio protestante, né? Meus pais eram batistas. Eu venho de uma família aí tradicionalmente protestante do meio batista, com pessoas atuantes no meio, de pelo menos 4 gerações aí de batistas importantes no meio. Então, meu bisavô era diácono, meu avô pastor, tem 4 teólogos na minha família, pessoas formadas em teologia, todo mundo batista, né? E, contrariamente a algumas pessoas que vão pulando de igreja, isso é muito comum no pessoal protestante, eu nasci ali na igreja batista e permaneci lá por quase 30 anos, né? Ali com meu tio, nos últimos anos ali era pastor, lá da igreja onde eu congregava. Uhum. Esse tio que era meu pastor, ele é formado em teologia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, estudou 6 anos lá na Alemanha. Poxa. Ele já foi presidente da Convenção Batista Brasileira, que é uma das convenções, a maior, na verdade, convenção de batista do Brasil. Minha avó, minha tia já foram presidentes da União Feminina Missionária do Brasil, e assim por diante, né? Vários familiares aí com atuação... Muito interessante, muito interessante. Eu tô notando aí que eles não foram só pessoas praticantes, mas foram pessoas que realmente estudavam, viviam, né, Sim. A fé deles e se aprofundavam. E você cresceu nesse meio, né, recebendo toda essa cultura, todo esse aprofundamento. Então, assim, é importante falar isso, porque o pessoal não vê que você, ele era um protestante meia boca. Não. Né, você era um cara muito bem enraizado, né? Bacana. E eu fui criado nesse ambiente, né? Eu começo o meu relato de conversão agradecendo essas pessoas, né? Sou muito grato a Deus. Esses dias, no almoço com meus pais, eu comentei isso com eles. Falei assim, olha, eu sei que vocês acham que eu estou perdido por eu ser católico, mas eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês, porque vocês realmente souberam infundir em mim um amor a Deus. Então, eu cresci ouvindo hinos do cantor cristão, do hinário para o culto cristão. E é importante falar essas coisas, porque tem muita gente que me procura que acredita que pessoas protestantes que estão ali numa dúvida com relação ao catolicismo, que elas falam para mim, Fábio, eu vou precisar jogar fora as experiências que eu tive no meio protestante, né? Eu vou ter tudo que eu vivi ali foi falso? Não é uma questão não é esse o ponto. E o compêndio do Catecismo da Igreja explica, dizendo que cristãos não católicos, há elementos ali de verdade, de santidade. Né? A questão não é essa. A questão é que os nossos irmãos separados, eles não vivem a plenitude da fé. Né? O fato de haver heresias ali, de a doutrina não estar correta, não quer dizer que o Espírito Santo possa atuar ali. Inclusive, a igreja considera que o batismo de protestantes, a esmagadora maioria dos protestantes, é válido. Sim. Eu não precisei ser rebatizado. Não, meu batismo foi considerado válido. Né? Então, nessa questão. Então, eu sou muito grato a Deus
pela experiência que eu tive por todos esses anos, pelos meus familiares, pessoas que realmente amam a Deus, não tenho a menor dúvida disso, né? Eu cresci ali, eu fui ler as Sagradas Escrituras pela primeira vez com 7 anos de idade, assim que eu aprendi a ler. Olha, Então, assim, antes disso, meu pai lia para mim todos os dias histórias da Bíblia. Quando eu fui ler a Bíblia, aquilo ali já era familiar para mim, né? familiar, E, era natural. sim, e eu cresci num ambiente em que, até hoje, assim, todos os dias eu vejo meus pais lendo, estudando as Sagradas Escrituras. Então, foi nesse ambiente de amor a Deus em que eu cresci, né? E por que Então, que você se tornou ovelha negra, rapaz? No isso que bom eu ia sentido. entrar nesse ponto. Muita gente, e não há nenhum problema nisso, relata um desconforto no meio protestante, que estava faltando alguma coisa ali e tal. E eu estava muito, muito confortável onde eu estava. Eu estava numa igreja ali, na mesma igreja, por quase 30 anos, né? Quando a minha igreja aqui completou o cinquentenário dela, eu compus o cântico oficial da igreja. Eu estava Oh, envolvido ali em vários ministérios, né? Cantava no coral, participava de equipe de louvor, cantava. Já fazia uns 3 ou 4 anos que eu compunha musicais infantis ali para a igreja, né, que a gente chegou a gravar CD e tudo mais. Então, eu era muito atuante, né? Todos os meus amigos de infância ali naquele ambiente, boa parte da minha família na mesma igreja. A igreja onde eu estava foi onde meus pais se casaram, onde meu pai se batizou, porque meu pai ele vinha. Essa família toda protestante que eu estou falando é da aham, parte materna. O meu pai ele era supostamente católico, né? aham, Eu digo supostamente porque depois que ele viu que eu me tornei católico e ele começou a me fazer perguntas, né? Na verdade foi isso. No dia 16 de junho, que foi o dia que eu fui para minha primeira missa, eu saí de casa, né? Sorrateiramente assim, ah, e fazia tempo que eu não ia para os cultos da minha igreja batista, né? E aí eu aham. saindo arrumado e tudo, meus pais, para onde você tá indo? Eu falei assim, tô indo para paróquia, foi para São Pedro de Alcântara. Eu falei, tô indo para paróquia São Pedro de Alcântara, e escapuli, né? Sei. Aí quando eu cheguei em casa, meu pai ali na penumbra, né, ali na sala, com a luz assim, Uhum. aquela tudo, meu pai, não, Fábio, eu Escurinho. quero conversar com você. Ele, porque eu já fui católico, né? Eu sei como é que é. Eu sei que você é uma pessoa muito curiosa e tudo mais. Aham, E aí ele começou a me falar aqueles chavões com relação ao catolicismo, eu comecei a sim. explicar para ele. E ele, há quanto tempo você está estudando essas coisas? Eu falei, uns 2 anos, né? E Olha, desde então ele nunca mais falou que ele é católico, né? Falou assim, não era católico coisa nenhuma, nem sabia o que era isso. como a grande maioria, né? Como a Sim, grande sim. maioria. A gente até usa um termo católico de IBGE. O Meramente cara, nominal. o cara, ele não reza, ele não vai à missa, às vezes vai, de vez em quando, Uhum, né? Ele não sabe uhum, nada e fala que é católico. Não uhum, é. É católico de sim. IBGE, né? E assim, e é o grande problema que nós temos hoje, né? A gente tem um país em que as pessoas vivem tudo muito na superficialidade, né? Infelizmente. Principalmente a Infelizmente. fé, que é um assunto tão importante, que é um assunto tão fundamental, né? Uhum. Mas continue, desculpa te interromper. Não, pode, interrompa quando quiser. E aí, por que eu comecei a me interessar pelo catolicismo, né? Estava eu lá muito confortável na minha igreja protestante, batista, tradicional, Uhum, né? E eu comecei a ter contato com o professor Olavo de Carvalho, nos programas Throughout Speak dele. E ele uhum, sempre iniciava esses programas invocando, né, pedindo pela intercessão de Nossa Senhora e do Padre Pio de Pietrelcina. E eu acompanhando aquele professor, eu vendo que ele era uma pessoa muito estudada, culta. E eu ficava pensando, será que ele não leu Êxodo 20? Será que ele não sabe que o óbvio, né? Que para mim, assim, a pessoa que era católica era ignorante, né? Assim, eu nunca tinha conhecido uma pessoa, e eu sempre digo isso para os católicos hoje, falo assim, olha, é vergonhoso que eu tenha vivido num país majoritariamente católico, né? Que até pouco tempo tinha sim. 90% da população católica, até poucas décadas atrás, e que nunca tenha aparecido nenhum católico que me fizesse sair daquele ambiente Uhum, batista em que eu vivia, que parasse para questionar, né, a é, minha fé. E assim, eu cresci num ambiente muito, até mesmo contato com outras denominações, eu fui ter de forma tardia. Eu fui educado num colégio batista, então eu estudei até a 7ª série do fundamental num colégio batista. uhum, Então meus amigos eram batistas, todos meus familiares batistas, os meus colegas, a maior parte no colégio
embora houvesse pessoas ali de outras igrejas, etc., mas eu nunca fui confrontado, né? Isso começou a acontecer ali quando eu comecei a estudar um pouco sobre o calvinismo, sobre as tradições reformadas, eu comecei o debate sobre arminianismo e calvinismo, foi aí que eu comecei a me tocar Tinha de coisas que existiam outras tradições existiam protestantes. diferenças, exatamente. Sim. Mas, de modo geral, eu nunca tinha me obrigado, né, assim, a refletir sobre essas coisas. Então, por vezes, as pessoas falam, Fábio, mas você nunca pensou sobre essas coisas? Eu falei, não, eu nunca fui instigado a pensar sobre essas coisas, né? Para mim era algo muito natural. Eu tava ali no meu aquário, ali, confortável, isso. Maravilha. Então, teve um programa, Throughout Speak, que o professor Lavo indicou o site do Padre Paulo Ricardo. E aí eu entrei lá no site, né? E aí o primeiro vídeo que eu vi dele foi um vídeo sobre intercessão dos santos. Vixe. E pela primeira vez na minha vida, fez sentido aquele negócio. Que ele falou o seguinte, olha, que todo protestante usa essa passagem contra a gente lá de 1 Timóteo, né? Porque só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo e tal. Aí tá. Aí o padre Paulo Ricardo ele fala, tudo bem, né? Suponhamos que a argumentação seja essa. Se isso é verdadeiro, por que você pede então a intercessão do seu irmão aqui vivo? Né? Por que você não sempre reza somente a Deus e por que você pede a intercessão de outra pessoa que está viva? E ele deu toda uma argumentação ali que quando terminou aquele vídeo eu fiquei assim, meu Deus, eu sou uma besta quadrada sobre esse assunto. Assim, não sei nada sobre isso. E na época eu já me interessava por apologética, também porque durante 4 anos da minha vida, entre 2005 e 2009, eu fui agnóstico, né? Eu não deixei de frequentar a minha igreja protestante, porque eu gostava daquilo, os hinos, meus amigos estavam lá. Os amigos estavam lá, a família. Minha família. Então, e também o agnóstico, ele é um cético, ele não é igual ao ateu que fala, não, isso tá. Então, era assim, bem. Eu tinha uma postura cética, eu não procurava converter ninguém ao agnosticismo, mas tinha ali minhas convicções sobre aquilo. E durante esse período eu comecei a estudar apologética e tudo, inclusive protestantes. O William Lane Craig, eu sou gratíssimo a Deus pela vida dele, foi alguém importantíssimo nessa minha volta, né, à fé. E eu comecei, desde esse período, a ler mais sobre apologética e tudo mais. E quando eu me toquei que eu não sabia nada sobre o catolicismo, a primeira coisa que eu pensei, eu preciso estar preparado. Eu tinha em mente lá as palavras de São Pedro, né? Então eu pensei, eu preciso estar preparado, porque se aparecer algum dia algum católico, para eu saber responder. Né? Dá sapateada em cima dele. Então eu comecei a estudar o catolicismo com esse intuito, porque primeiro eu me senti muito ignorante ao ver aquela explicação do padre Paulo Ricardo, e eu queria ter o devido preparo para que se algum dia aparecesse alguém, eu não fosse completamente uma anta sobre aquele assunto. Maravilha. E aí eu comecei aos poucos, assim, sem nenhuma pretensão, mas estudar o catolicismo, né? É interessante porque, olha só que interessante isso aí, né? A minha conversão parece muito com a sua também, né? Eu comecei a entender o catolicismo quando eu estudei ele para combatê-lo, né? E a maioria dos protestantes não tem essa postura, né? Ele se resume àquela interpretação tendenciosa que eles têm de alguns versículos da Escritura, né? E acham que é aquilo e pronto, né? E sempre levanta aquele espantalho que eles acham que é a Igreja Católica, né? E que não é. Então, quando a gente começa a estudar, a gente começa a ver que o buraco é mais embaixo, aí a coisa muda. Continua, gentileza. E eu comecei a estudar a coisa assim de forma, como eu falei, desinteressada. Falei, não, vamos estudar com calma, não tinha pressa, né? Fui estudando. Mas assim, eu comecei a ver coincidência demais, porque tudo que eu estava estudando fazia sentido, né? Tudo que eu me aprofundava, eu via que a coisa tinha lógica naquilo, que não era gratuito, né? A conta fechava, né? Sim. A conta fechava. E uma coisa que me pareceu muito impressionante foi que, assim, eu já sabia nessa época que existiam diferentes interpretações de diferentes ramos do protestantismo com relação a passagens bíblicas. E aquilo me incomodava, porque, por exemplo, na época eu já me considerava um arminiano, inclusive nessa época que eu realmente me considerei um arminiano, eu não sabia o que fazer porque eu estava no meio batista e os batistas não são arminianos, né? Por exemplo, os arminianos, eles creem na depravação total, alguns calvinistas não sabem disso, mas de uma outra forma dos calvinistas,
Mas, por exemplo, os batistas não, eles têm uma concepção sobre a natureza humana que é precisamente a católica. Eles não partem da depravação total. E várias outras coisas. Por exemplo, os batistas, de modo geral, embora isso não seja algo obrigatório para você ser um batista, eles defendem a perseverança dos santos. Eu não cria nisso. E algumas coisas de soteriologia e tal. Então eu comecei a ver que eu estava escolhendo algumas coisas que não se adequavam ali com a doutrina batista tradicional, embora existam vários tipos de batistas, né? Existe batista sabatista, batista reformado, que é calvinista, mas de modo geral os batistas são gerais que a gente fala, né? Uhum. Porque os batistas particulares que a gente chama, eles surgiram posteriormente aos gerais, né? Mas eu ia lendo, por exemplo, as explicações que os católicos davam sobre determinadas passagens e aquela coisa fazia tão sentido, parecia tão orgânico com o resto das escrituras, né? E hoje em dia eu falo o seguinte, que hoje em dia eu percebo claramente o seguinte, por exemplo, por vezes você vê algumas letras de música que não fazem o menor sentido, aí você vai lá e vê um vídeo ou uma entrevista com aquele autor dele explicando por que ele escreveu aquela coisa, aí você, agora eu tô entendendo. E foi esse sentimento que eu comecei a sentir ao ler as explicações que os católicos davam para certas passagens da Bíblia. E quando eu vi esse vídeo também do Padre Paulo Ricardo, eu mandei um e-mail para eles lá, né, fazendo algumas perguntas óbvias, coisas assim, que eu fico, meu Deus, que vergonha. Sobre a questão de jeito nenhum. E aí eu recebi uma resposta deles, eu reproduzo esse e-mail no meu relato, e eles me mandaram uma listinha de livros. Eu falei, como é que eu começo a estudar, né? Eu não sabia nem por onde começava aquilo. E aí eles me recomendaram que eu começasse a estudar pela história da igreja e me mandaram uma listinha, né? E aí eu pensei, tudo bem, né? Eu não vou mais encher o saco deles, vou ler essa lista primeiro, né? Tudo bem. E eu fiz isso, fui ler cada um desses livros que eles me indicaram. Caramba, é mesmo? Fui. Li todos esses livros. E aí... Você lembra mais ou menos quais são? Você lembra assim, mais ou menos? História dos dogmas da igreja, do Sesboe, os livros do Daniel Hopes, li todos os 10 volumes. Excelente. É uma coleção maravilhosa. Sim. Vários livros de história da igreja. E aí fui lendo isso, né? E fui ficando impressionado, assim, porque eu fiquei vendo, poxa, mas essa igreja aqui sempre foi católica, né? Exato. Porque a maior parte dos protestantes tem essa visão equivocada de que Constantino e tal. Aí tudo bem, né? Eu também tinha essa visão de que o que aconteceu? Jesus Cristo ali chamou os apóstolos, houve o cristianismo primitivo e começou a se afastar daquele cristianismo primitivo, e com Constantino houve uma quebra total, e aí vieram todas essas bobagens de... Isso. Eles falam que a igreja se paganizou. Né? Sim. A teoria, quer dizer, a narrativa é sempre essa. E aí eu comecei a estudar e ver e falei, mas eu não tô... Onde está essa quebra aqui que eu não tô vendo, né? E comecei a pensar em várias outras coisas, né? Aproveitando o seu livro aqui do cânon bíblico, né? Esse aqui foi um assunto que foi crucial na minha conversão. Porque o que aconteceu? Eu percebi que eu aceitava a autoridade das escrituras e que eu não tinha nenhum meio de justificar essa autoridade. Né? Se você perguntar para um católico por que você crê nas Sagradas Escrituras, ele vai dizer porque eu creio na igreja. E aí tem toda uma justificativa para você crer na igreja. Se você perguntar para um protestante, ele vai falar porque é a palavra de Deus. E aí você pergunta, mas por que é a palavra de Deus? E ele vai ficar ali, não vai saber explicar isso. A conta não fecha. Né? Não fecha. E aí eu comecei a estudar ali e vi que foi em 367 que Santo Atanásio, pela primeira vez, deu uma lista que coincidia de livros do Novo Testamento com aqueles livros que a gente aceitava como inspirados. Se não me engano, é Epístola 27, 97, alguma coisa assim. O livro especificamente eu não sei dizer. Mas eu sei que eu fiquei, poxa, mas 4 séculos para aparecer a primeira pessoa que fosse dar uma lista que coincidia com aqueles livros que eu aceitava. E vários outros discursos assim que eu via no meio protestante. E uma coisa que é importante dizer antes disso. Eu fui estudar o catolicismo, isso eu costumo dizer também com relação aos católicos que querem estudar o protestantismo. Porque o que é importante? Eu era protestante, né? O que eu poderia ter feito? Procurado toda a bibliografia protestante contra o catolicismo e ficar lendo aquilo. Eu falei assim, não, eu vou ser honesto. O que eu vou fazer?
Eu vou ver o que os católicos estão dizendo sobre o que eles creem. Então eu vou ler os documentos da igreja, vou ler os teólogos católicos, porque eu já estou há quase 30 anos aqui no protestantismo. Então foi muito importante eu ter feito isso. E depois que eu achei que eu tinha dado ouvidos suficientemente aos autores católicos, aí que eu fui falar assim, não, vamos esgotar agora a bibliografia anticatólica. E aí o que foi impressionante foi que quando voltei para essa literatura anticatólica, eu vi que os argumentos assim eram infantis, que eles não se baseavam nos documentos da igreja e que sempre eram as mesmas coisas que já tinham sido assim infinitamente refutadas pelos católicos, né? Então, por exemplo, quando chega alguém católico e fala assim, Fábio, eu queria estudar protestantismo, o que você me indica? E, geralmente essas pessoas têm em mente já a literatura apologética católica contra o protestantismo. Eu falo assim, não, calma, né? Eu falo assim, não, primeira coisa, compreenda bem a sua fé, né, para você não cair em coisas ali que não é para você cair, e depois seja honesto e leia os próprios autores protestantes. Aí você faça um exercício de esquecer os autores católicos e dê ouvidos ao que os protestantes estão dizendo. Senão fica uma conversa de bêbado, de doido. Sim, né? Exato. Eu percebi que era isso que acontecia desde o século XVI. É uma coisa de maluco. Exatamente. Né? Só pontuando que nós falamos do Santo Atanásio. Nesse livro aí que tu falou aí, desse camarada aí, lá na página 56, ele cita a epístola 39. Tá, só para pontuar, é isso mesmo. Epístola 39, que Santo Atanásio começa a falar dos livros do Novo Testamento. Maravilha, só para pontuar, Catinho. Esse livrinho aí. Aí, eu comecei a perceber várias coisas, né? Primeira coisa, que demorou 20 anos depois da ascensão de Jesus Cristo para que o primeiro livro que a gente aceitava como canônico começasse a ser escrito. Que Jesus, ele comissionou os apóstolos, né? E o que ele falou foi preguem o evangelho. Ele não falou escrevam alguma coisa. Exatamente. Né? E que foi um processo, você já tomando porque isso seria uma petição de princípio fazer isso, mas já vamos partir dos livros que a gente já aceita como canônicos, né? Eles foram escritos num período ali de um século, né? Até a década de 90 do primeiro século. Isso. Depois disso, só no século IV para aparecer a primeira pessoa que iria reconhecer os livros do Novo Testamento. E outra coisa, você vai vendo a história ali, você vê que há uma série de disputas, que a coisa não foi tranquila. Exatamente. Né? E quando você vê ali os ortodoxos, tem uma série de cânones ali entre eles, né? Até hoje. Eles não... Sim, então a coisa não é tranquila, né? Porque você vai questionar um protestante sobre isso, ele fala, não, houve critérios, né? Não, primeiro que eles começam a dar respostas que não têm relação com a pergunta que você faz. Quando você pergunta como é que você sabe que esses livros são inspirados, eles acham que você está questionando a inspiração dos livros. Não é esse o ponto. Nenhum. É outra discussão essa. Outra discussão. E aí eles começam a falar de critérios. Aí eu falo, tá, mas como é que você... É muito fácil você já tomar os livros da Bíblia e ir pensando nesses critérios, mas esqueça que a gente sabe quais são esses livros canônicos, né? Para você chegar a esses critérios, não é algo objetivo e muito claro. E mesmo quando você pega esses critérios, não é fácil você chegar precisamente à lista que a gente tem no Novo Testamento. Perfeito. E aí, quando você vê o Agostinho dele falando, olha, eu não creria nos evangelhos se não fosse pela Santa Igreja, eu fiquei, é isso. Ou eu aceito a autoridade da igreja, ou eu vou ter que jogar minha Bíblia fora. Não tem como. Perfeitamente. Não tem como aceitar. Eu lembro de uma frase do Carlos Ramalhete, no tempo que eu estava começando meu processo de conversão, né? Grande Carlos. Grande Carlos Ramalhete. Um grande abraço para você, Carlão. Abraço, Carlos. E ele falava o seguinte, que a Bíblia é filha da igreja. E aquilo me incomodava. Como assim a Bíblia é filha da igreja, né? E é. Porque Jesus não nos deixou a Bíblia. Jesus nos deixou uma igreja, né? Então, quem estuda a história da igreja, quem estuda os primeiros cristãos, né, dos primeiros séculos e tal, vê ali que o que eles tinham era a igreja, né? Quer dizer, os manuscritos eles eram escassíssimos, né? A gente não tinha livros, eram papiros, não sei o quê, pergaminho, aquela loucura toda. A maioria das pessoas, esmagadora, a maioria das pessoas não sabia ler. Do que essas pessoas viviam? Da igreja.
estava ali, né, presente através da sua sucessão apostólica, através dos seus presbíteros, diáconos, através da missa, dos sacramentos. Era isso. É isso que Jesus nos deixou, né? Ele não nos deixou uma Bíblia. É claro que nós cremos na Bíblia, nós católicos cremos na Bíblia, reconhecemos ela como autoridade, mas por causa da igreja. Né? Porque a igreja reconheceu que aqueles são os livros. E eu tenho que obedecer à igreja, que é minha mãe. Né? Exatamente. É simples assim. Assim, uma coisa também que eu aprendi nos meus estudos foi que o protestante ele está viciado com uma série de dicotomias e falsos dualismos que não existem e não se colocam na realidade. Por exemplo, o protestante, toda vez que você vai falar sobre essas coisas do cânon bíblico e tal, ele fala assim, então a igreja é superior à Bíblia. Esse linguajar, ele nem se coloca dentro da vida da igreja, porque as Sagradas Escrituras, elas saíram da vida litúrgica e devocional da igreja. Então foi algo natural que surgiu ali ao longo da história da igreja, né? Então não é uma questão de o que é superior, o que é inferior, esse vocabulário ele nem se coloca. Exatamente. E assim, o cristianismo, por excelência, é a religião dos falsos dualismos, né? Porque Cristo é totalmente homem, mas ele é totalmente Deus. Deus ele é uno e ele é trino também. Isso é ao longo de toda a teologia cristã. E o protestante ele tem essas coisas. Nós somos salvos pela fé ou pelas obras? É a igreja ou é a Bíblia? Então ele fica com essas... Alguém me perguntou hoje também no meu Instagram, né, falando assim, Fábio, por que nós temos de apelar à confissão, né? Se a pessoa está verdadeiramente arrependida, tal, e se... Aí ele tem essa cabeça, não, porque se Jesus morreu por nós e tal, e já perdoou nossos pecados, então não preciso apelar. Mas foi precisamente porque Jesus morreu na cruz que nós precisamos apelar a um padre ordenado para... Foi um meio que Jesus escolheu, não sei porquê, isso a gente vai saber no céu, ele escolheu que esse fosse o meio pelo qual a gente tivesse acesso ao sacrifício, aos méritos ali de Cristo na cruz. É perfeito, né? É porque eles assim, normalmente, esse tipo de pensamento cria uma justificação forense, né? O que não acontece, né? Eu gravei um vídeo, acho que meu último vídeo lá no YouTube fala sobre exatamente esse assunto, né? Que a nossa santificação, ela é gradativa, precisamos colaborar com a graça, e é a graça que vai nos regenerando. A gente não é justificado de uma forma forense, nem por decreto, né? E o pessoal demora um pouquinho para entender isso, mas chega lá. Esse estudo histórico, ele foi muito importante para eu ver também que a visão que eu tinha sobre o catolicismo, assim, era uma série de espantalhos. Não apenas por conta da minha formação protestante, da minha vivência no meio protestantismo. Muito sólida, né? Por conta, assim, só lembrando, por conta, eu sempre falo isso, olha, dos filmes de Hollywood aos seriados, tudo que a gente tem acesso ao longo da nossa vida é anticatólico e são imagens assim fantasiosas, que não correspondem à realidade. Por exemplo, o batismo, né? Não a igreja ensina que se eu pegar um adulto lá e realizar um batismo nele lá, esse batismo é inválido. Depende de uma aceitação da fé por parte daquele adulto. É diferente de um batismo de uma criança, né? Então, por exemplo, a gente vai aprender sobre a colonização do Brasil, a gente acha que os jesuítas chegaram aqui amarrando os índios e batizando todo mundo, você virou cristão e tal, e não tem lógica. Além de não ter lógica isso de acordo com a doutrina da igreja, você vai ler os relatos, por exemplo, com relação a São José de Anchieta, que foi um grande santo, e você vê que eles tinham todo o cuidado do mundo antes de batizar um índio, de ter certeza de que aquela decisão era algo voluntário daquele índio e de que ele apresentava sinais já de que ele vivia realmente e cria de acordo com a fé católica. Então, isso assim, todos esses temas, Inquisição, Cruzadas, a colonização do Brasil, tudo que você imaginar, eu fui vendo que eu não sabia nada, né? Que na verdade foi me ensinado ali na escola e por todos os filmes que eu tinha visto, tudo uma falsa visão da igreja. Então eu já tinha toda uma concepção eu tinha uma aversão muito grande ao catolicismo por algo que não era a igreja, que nunca foi a igreja. E aí a gente começou a falar um pouco de soteriologia. Quando eu descobri que a igreja não apenas nunca defendeu que nós somos salvos pelas obras, mas que sempre houve documentos ali condenando isso. Você pega o Concílio de Trento, ele anatematiza quem fala que somos salvos pelas obras. Exatamente. E inclusive até hoje, eu não faço a menor ideia de onde que surgiu esse mito, né? E vários outros mitos, outras coisas, e eu comecei a ver que, falei, nossa,
E ao mesmo tempo que eu tirava essas escamas dos meus olhos com relação ao que realmente é a Santa Igreja, eu comecei a nutrir uma admiração muito grande, vendo ali a vida dos santos e como que o que a igreja fez pela civilização ocidental é algo assim, meu Deus, Impressionante. praticamente qualquer coisa que você imaginar foi promovido e surgiu por influência da igreja da malévola, da perniciosa igreja É, católica, ela né? é mãe da civilização ocidental, só isso. Sim, Né? sim. Né? Só isso. Uhum. E aí foi isso, né? E eu também foi o seguinte, eu peguei ali o catecismo da igreja, né? E comecei a ler. E eu comecei a fazer o seguinte, olha, vou ler e cada coisa que não fizer sentido para mim. Eu adotei a seguinte postura, porque eu falei assim, não, Fábio, é o seguinte, você já tá vendo que você não sabe nada sobre esse assunto e que as concepções que você tinha eram todas falsas. Equivocadas. Então, o seguinte, você não é mais inteligente do que Santo Tomás de Aquino, do que Santo Agostinho, do que todos esses grandes homens que eram do que Ratzinger, do que o Bento XVI. Você não é mais inteligente e mais culto do que essas pessoas, né? Então, quando você pensar em uma objeção, tenha calma e pense no seguinte: deve haver alguma resposta para isso, né? Com certeza. Porque por vezes o protestante também, ele quando fala com você sobre o catolicismo, a impressão que dá é de que, assim, os católicos chegaram naquela passagem ali, rasgaram da Bíblia e falaram assim, não, agora vamos ficar só... Mas não, os Não, mesmos exatamente. versículos que estão na sua Bíblia estão na Bíblia católica, Uhum. né? A questão é como os católicos compreendem e interpretem essas passagens. Então eu tive essa calma, eu falei assim, não, alguma resposta eles vão dar, eu posso não concordar com a resposta, mas eles não são bobos, né? São 2000 anos aí de catolicismo, não é possível que eles nunca leram essa passagem, que nunca essa objeção foi levantada. Alguém levantou e alguém respondeu. E, assim, Alessandro, eu comecei também a me aprofundar nas disputas do século XVI. Assim, é impressionante, não tem uma objeção que é levantada nos séculos posteriores que já não esteja respondida já no século Pois XVI, é, eu vi, de forma... eu vi o material Uhum, que você colocou, acho, no Facebook sobre isso. Que coisa uhum, bacaníssima, né? Você estudou uhum. muito sobre esse assunto. Fala mais aí, Sim, sim. muito, muito bacana. Tocamos num ponto interessantíssimo. Uhum. Porque eu comecei. Na verdade, eu comecei a me aprofundar isso depois que eu já tinha me tornado católico, né? Embora eu já tivesse começado ali. Porque uma coisa importante também. Quando você é de uma tradição protestante que não é ali luterana, e também é importante esclarecer isso também. A gente fala protestantismo, mas muitos autores falam que, na verdade, o correto seria falar de protestantismos, Nossa. né? Porque ali no século XVI houve uma confluência ali de revoltas nacionais de vários Uhum. tipos, né? A gente poderia sintetizar isso na reforma protestante luterana, na reformada, na anglicana e na chamada radical, de onde vieram os batistas, os menonitas, Uhum. e boa parte do... e é engraçado notar isso. Conhece esse Fazer livro aqui? propaganda aqui também, né? Conhece esse livro aqui? É do Hilaire Belloc, que é um livro da Edições Cristo Rei. Vou fazer propaganda aqui também, né, gente? Eu escrevi o prefácio para esse livro aqui, que foi lançado recentemente, para quem quer estudar a Reforma Protestante. É um ótimo livro. Bem lembrado, hein, Alessandro? Prefaciado por esse camarada aqui, viu? Esse cara aí não é fraco, não. Vamos lá. Vamos lá. Foi um grande privilégio, né? Não é fraco, não. Então, a gente teve essa confluência, né, dessas várias reformas que têm dinâmicas diferentes, pontos diferentes, que não são a mesma Uhum. coisa. E é importante estudar essas diferentes reformas no século XVI, porque ali você já vê que há disputas seríssimas com relação a muitos pontos. Os que eu gosto de enfatizar são o batismo e a Eucaristia, né? Então, com relação ao batismo, né? Eu sempre se você parar para pensar em todos os posicionamentos que já existem no meio protestante, né, já é assim uma confusão, porque primeiro, né, eu não vou falar de todos os aspectos do batismo, Sim. mas vamos É lá. Tem o batismo complexo. infantil ou adulto. Então, tem protestantes que falam, não, você pode batizar as crianças. Outros falam que não, isso é absurdo, só adulto. Com relação à natureza do batismo, se ele faz alguma coisa na pessoa, se ele regenera, ou se não, ele é apenas algo memorial e simbólico. Então, alguns protestantes vão dizer que, olha, se você batizar uma pessoa, está acontecendo algo ali ontologicamente, que algo na pessoa, na realidade. E outros falam, não, a gente só batiza como uma ordenança,
uma obediência a algo que Cristo mandou, mas já houve algo espiritualmente dentro ali da pessoa. Tanto que, por exemplo, eu aceitei Jesus, né? É a terminologia que a gente usa no meio protestante, com 8 anos de idade. Mas eu só fui ser batizado com 10 anos de idade. Então, olha o período que demorou para eu ser batizado, né? Uhum. Então, e é engraçado, porque até hoje, infelizmente, meu avô, que também era pastor, ele faleceu em 2017, né? E o meu avô, ele tinha essa coisa que eu não entendia, eu nunca entendi isso, porque ele, mesmo depois que a gente aceitava Jesus, ele ficava na pele, ele, não, tem que batizar, né? E até hoje eu fico, mas eu não entendo isso, por que ele insistia, né? Porque se era só uma ordenança em algo que já aconteceu anteriormente, a minha salvação não depende disso, né? Mas há todo um espectro dentro do protestantismo com relação a esses posicionamentos. Então, só com relação a isso, você já tem aí várias escolas ali. E fora aqueles que defendem que você nem precisa fazer nada, né? Só é algo espiritual, então você não precisa fazer algo fisicamente, não precisa fazer nada. Os Quakers, por exemplo, têm esse posicionamento. Então, com relação à Eucaristia, a mesma coisa. Você vai ver que existem posicionamentos no meio batista, no meio presbiteriano, no meio luterano, no meio anglicano, e assim por diante. Então, você vê ali que já no século XVI, que não foi porque os católicos gostam de explorar um pouco isso, né, do denominacionalismo. E que eu vejo que, como eu não tinha muita consciência disso, muitos protestantes não têm consciência disso, e por isso eles não ficam incomodados com isso. Então, eu fui retornar ali ao século XVI e fui me dando conta disso. Falei, caramba, já no século XVI já havia essa balbúrdia, essa confusão. O padre Lombardi, ele tem um livro chamado Balbúrdia Protestante, né? Que infelizmente, é isso, né? E você E não tem nenhum assim, critério. E assim, se a Bíblia é a palavra de Deus, né? E assim, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve esse monte de dúvida? Esse é o grande problema no meio protestante. Não adianta você ter um instrumento, né, vamos dizer assim, que é infalível. Claro que nós cremos que não há erro na Sagrada Escritura, mas como que você, através de um instrumento assim, você não consegue ter certeza de nada? Porque na prática é isso que eles têm. Quer dizer, nenhum texto se interpreta por si mesmo. Você sempre tem que ter alguém que o interprete. Todo canto é assim. A nossa Constituição está lá, linda, maravilhosa, né? O Código de Defesa do Consumidor e tal, as leis, o Código Civil, o Código Penal. Sempre tem que ter um magistério que coloque luz sobre aquilo, porque o texto não fala por si, né? Aí que vem a necessidade da igreja, né? Que o pessoal está aprendendo e nós compreendemos, e por isso que nós nos tornamos católicos. Isso que você está falando é importantíssimo, porque eu sempre costumo dizer o seguinte, né? Que alguns protestantes começam a ver essa dificuldade de interpretação das escrituras, então eles alguns começam a notar uma certa importância da tradição, mas não da sagrada tradição com letra maiúscula. Eles começam a ler alguns padres da igreja e tudo mais, mas eu costumo dizer que isso não resolve. O único sistema que vai resolver é o que eu falo que é a epistemologia católica, que é o tripé escritura, tradição e magistério. Que, do modo como a igreja explica isso. E compreender isso, para mim, também na minha conversão, foi importantíssimo. Até quero citar aqui o Yves Congar, que foi um autor assim, que me fez compreender o que é a tradição, porque esse é um assunto assim que eu vejo que é muito mal compreendido pelos protestantes, que eles falam assim, não, mas alguns que não são tão biblicistas assim, eles falam assim, não, mas o problema não é a tradição, a questão é que quando algo na tradição tiver errado com a Bíblia, então eu vou lá e não aceito isso da tradição. Mas isso é trivial, isso que você está falando sobre a tradição, qualquer católico aceita também, mas não é dessa tradição que nós estamos falando, né? E aí o Yves Congar, ele tem 2 tomos aqui, foram importantíssimos, eu tenho a versão francesa aqui, La Fraco Tradition... não, hein? Não é fraco não, esse homem. o Lei primeiro é ensaio francês, histórico, o segundo é ensaio teológico, né? Bacana. E o Yves Congar foi, assim, um autor que foi crucial, que ele me fez compreender realmente como é que funciona essa dinâmica da escritura com a tradição e o magistério. Porque você citou o caso da nossa Constituição, mas a gente vê que mesmo no caso da Constituição, que tudo bem, vamos lá para o STF, a gente tem um texto constitucional, que seria a nossa Bíblia, digamos assim, Isso. a gente tem um magistério lá, com as pessoas decidindo, mas a gente vê que mesmo com todo mundo dizendo que está seguindo a autoridade da Constituição, você vê que o negócio é apertado e é arbitrário, né?
Uma hora eles decidem uma coisa, outra hora eles decidem outra coisa. Então você vê que se você apelar só a um magistério, não vai funcionar. Perfeito. E mesmo que você apelasse a uma tradição jurisdicional de interpretação hermenêutica de direito, etc., isso também não resolveria, né? E por vezes eu vejo alguns movimentos dentro do protestantismo que procura fazer isso, né? E até porque é o seguinte, tudo bem, tem a Bíblia, né? A gente não consegue chegar a um consenso. Vamos para os padres da igreja. É isso. Não adianta você usar o mesmo critério com que você lê a Bíblia para você ler os padres da igreja. Não vai adiantar isso, porque os mesmos problemas vão ser revelados vão surgir quando você for analisar esses textos. Então, por isso que também existe dentro da igreja um conceito importantíssimo, que é o de consenso unânime dos padres. Fantástico. E aí, também protestantes confundem isso também. Eles falam, mas sempre houve disputas e tudo, mas não é disso que a igreja está falando. Inclusive, vou aproveitar para falar algo também muito importante quando se você que está me escutando for protestante quiser estudar o catolicismo. Não se deixe influenciar pelos conceitos sem você procurar ver o que a igreja quer ensinar com aquele conceito, com aquele termo. Isso é muito comum. Por exemplo, a igreja ensina que não há salvação fora da igreja. Dando exemplo. O que o protestante faz? Ele pensa, então eu estou perdido, já era, né? Ele acha que se a pessoa não for um católico confessional ali, que aceita os dogmas da igreja, tudo, que ele vai para o inferno e que a igreja está ensinando isso. Não é isso que a igreja está ensinando. Ela está falando que só é salvo quem foi incorporado ao corpo de Cristo por meio de um batismo, seja de desejo, de sangue ou um meio ordinário. E como que você é incorporado ao corpo de Cristo? Pelo meio do batismo. Ora, mas eu comecei essa live falando que o batismo da maior parte dos protestantes é válido. Então, se você é um protestante e você foi batizado validamente, o ensinamento da igreja de que não há salvação fora da igreja inclui que você também pode ser salvo, mesmo que você não esteja em plena comunhão com a igreja. Então tem muito isso, né? De o protestante ele lê uma coisa e ele começa a tirar conclusões dali sem procurar saber o que a igreja está querendo ensinar com aquilo. Então é preciso ter esse devido cuidado. Até porque eu sempre enfatizo isso também. Na teologia, a maior parte dos termos são polissêmicos. A maior parte dos termos é polissêmica. Então, quando você, por exemplo, lê católico, o que a igreja diz que é um católico? Depende. Há certos contextos em que católico vai realmente representar só quem está em plena comunhão com a igreja. Em outros contextos, o termo católico vai abranger quem recebeu um batismo válido. Então, nesse sentido, ortodoxos são católicos, protestantes batizados validamente são católicos. Então, é preciso ter o devido cuidado para estudar teologia e o que a igreja está ensinando com um determinado termo, né? Mas eu acabei indo muito longe. Vamos voltar ao século XVI. Então, eu fui vendo ali aquelas disputas. Essa tá boa. E eu poderia passar aqui. Poderia dar um curso inteiro de. Nem curso, poderia fazer um site por assinatura e passar a vida falando sobre isso. Eu até estava comentando com o Alessandro antes de começar a live, né? Que é impressionante como é que quanto mais você vai estudando, né, a doutrina da igreja, como é que isso é rico, né? E aí vamos entrar também no conceito sobre o qual não posso deixar de falar, que é o desenvolvimento orgânico da doutrina da igreja. Porque o que o protestante pensa? Ele pensa assim que o Papa é uma pessoa autoritária, né? Que ele tem um poder ali e que ele vai estabelecendo as coisas de forma arbitrária. Então, na cabeça dele. Quando ele dá na cabeça dele, hoje eu quero proclamar o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Ele vai lá, está proclamado, tá, carimba e pronto. Vocês têm que acreditar nisso e acabou. Acabou. Né? E aí, ao decorrer da história, foram surgindo as heresias, as inovações romanistas, que eles falam, né? Então, eles têm essa concepção sobre o desenvolvimento da doutrina da igreja. Então, é muito importante compreender esse conceito, né? E aí eu cito o cardeal Newman também, que é um ex-protestante, um ex-anglicano, que foi também importantíssimo na minha conversão, né? Eu diria que é impossível você compreender, a um protestante compreender bem como que funciona o catolicismo sem compreender esse conceito de desenvolvimento orgânico da doutrina. Então, o que é isso? Que houve uma revelação que estava completa depois que Jesus ascendeu aos céus, sim, mas que mesmo estando completa essa revelação, a igreja ela foi aprofundando e vendo as consequências e que medida que
essas várias verdades de fé, esse depósito da fé, repercutir em várias esferas da vida cotidiana. Da vida prática, isso. Então, e também com o surgimento de heresias ao longo da igreja, a igreja se vai vendo obrigada a se manifestar sobre certos assuntos que para ela não eram tão importantes de serem desenvolvidos. Se isso te parece algo herético, assim, ou algo muito monstruoso que a igreja tenha feito, pense que as escrituras surgiram de um desenvolvimento doutrinário. As escrituras surgiram desse desenvolvimento. A Santíssima Trindade, que é cara a maior parte dos protestantes, os protestantes, eles não gostam muito de chamar de protestantes, e até os próprios, algumas denominações, né, por exemplo, Testemunhas de Jeová, Mormons, e até eles mesmos também não gostam de se chamar de protestantes, né? Se bem que os anglicanos também, alguns também não gostam disso, mas pelo que eu estudei, eu coloco todo mundo no protestantismo, porque você vê que a estrutura ali de surgimento é a mesma coisa, é a mesma coisa. Diferente. Então, você vai vendo, por exemplo, a Santíssima Trindade, ela está bem estabelecida ali no século V da igreja. Então, depois que a gente teve o cânone... Aliás, não, eu queria argumentar outra coisa. Que, por exemplo, que há dogmas que são estabelecidos antes de a gente ter ali, pela primeira vez, a lista, por exemplo, a questão da... algumas coisas que são caras protestantes, as duas naturezas de Cristo, etc. Tudo isso foi desenvolvimento teológico. E quando você vai, por exemplo, os ortodoxos não calcedônios, aqueles que surgiram ali por conta justamente dessas disputas cristológicas, muitos deles não defendem essas concepções que para o protestante caiu do céu, né? Então, que você vai vendo isso, vai vendo, olha, tem um ex-protestante que hoje em dia ele é ortodoxo, mas que eu não sei porquê, né? Porque eu acho que ele deveria ter se tornado católico, que é o Yaroslav Pelikan, que ele tem um conjunto ali de história da igreja, né, da doutrina da igreja, e lá ele fala, olha, não houve um desenvolvimento, não houve nada dentro da vida do cristianismo que não tenha passado por um desenvolvimento doutrinário. É impossível. Tudo que você imaginar. E ele dá, precisamente como exemplo, a Santíssima Trindade. E é engraçado. A própria Bíblia, né? A própria Bíblia ensina isso. Por exemplo, um caso que eu gosto sempre de falar, né? Porque eles acham que essas Concílio coisas... de Jerusalém. Exatamente, o Concílio de Jerusalém. Quer dizer, os apóstolos ali decidem uma questão teológica, né? Quer Exatamente. dizer, ali você vê claramente o poder da jurisdição de magistério, né? O poder de jurisdicional da igreja atuando numa questão de fé, né? E aí a própria Bíblia fala, né, que os decretos que foram definidos ali naquele concílio foram distribuídos para toda a cristandade obedecer. E o que a igreja fez nos séculos seguintes foi exatamente isso, né? Porque Jesus nos deixou, pessoal, entenda o que? Jesus nos deixou a igreja. Jesus não nos deixou uma Bíblia. Ele nos deixou a igreja. Só que os apóstolos não iam viver para sempre, né? E a própria Bíblia tem testemunho lá da sucessão apostólica, né, em vários casos, e é isso que o Fábio está falando, né? Que através da sucessão dos séculos, a igreja foi exercendo esse poder que foi dado pelo Cristo. Simples assim. E eu cheguei a falar aqui na live sobre a questão da leitura orgânica que eu via sendo promovida pela igreja de certas passagens, né? Um exemplo, já que você falou da sucessão dos apóstolos e desse poder delegado, algo que é claríssimo na Bíblia, por exemplo, quando Jesus dá o poder de perdoar pecados ali para os apóstolos. Eu até respondi sobre isso recentemente, hoje no Instagram, né? Que eu falo assim, olha, Jesus, você lê lá, Jesus deu aquele poder para os apóstolos. Se ele deu aquele poder para os apóstolos, quer dizer que havia necessidade de que houvesse alguém que perdoasse os pecados daquelas pessoas ali, né? E por que isso pararia ali com os apóstolos? A natureza humana muda depois que os apóstolos morrem? O que acontece para que isso não seja necessário ao longo de toda a história, depois que Jesus deu esse poder aos apóstolos? Então, eu fiz um exercício depois que eu me converti ao catolicismo, de pegar vários comentários bíblicos. Eu recomendo que vocês façam isso, leitores que estão me ouvindo. Peguem essa passagem de Jesus dando poder aos apóstolos, de perdoar pecados, vejam o que a igreja ensina sobre isso e peguem qualquer comentário bíblico protestante de qualquer denominação e vejam qual a explicação que eles estão dando para essa passagem. Você vê que é uma coisa assim forçada, como diria o ministro Aires Brito, é um salto triplo carpado hermenêutico para você
Força muito a barra. concluir alguma coisa diferente do que a igreja ensina. Inclusive, é importante também deixar isso muito claro, que eu sempre repito. A questão não é ser bíblico ou não. Porque você pegar a Bíblia e você tirar alguma conclusão ali, basta você ser minimamente alfabetizado e saber um pouquinho de lógica. Você tira ali conclusões, é só ter um exercício imaginativo. A questão é, não o que está sendo bíblico, no sentido de você se basear na Bíblia para você tirar uma conclusão, mas qual foi o ensino efetivo daquelas pessoas, dos agiógrafos, das pessoas que escreveram aqueles livros da Bíblia. Qual é o ensino correto? Qual é o ensino que Jesus nos ensinou? E isso me angustiou bastante quando eu comecei a estudar o catolicismo e vendo todas essas disputas já no século XVI, que eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou... eu tô convencido de Jesus Cristo é Deus. Eu quero seguir Jesus Cristo. O ponto é, como eu vou saber isso pegando a minha Bíblia e eu interpretando com a minha consciência e julgando qual interpretação é correta ou não? Isso não é um critério objetivo para eu saber qual foi o ensinamento de Jesus Cristo para eu segui-lo. E os protestantes, diante desse problema, né, eles costumam minimizar as questões. Eles falam assim, não, mas nós só temos divergências em pontos periféricos, superficiais. No essencial, a gente está junto. Se fosse assim, por que todos vocês não estão na mesma denominação? Né? Por que vocês se dividem o tempo todo por essas controvérsias? Por que no século XVI, o Lutero ele lança anátemas assim, com relação a quem discorda dos posicionamentos dele, com relação a batismo e eucaristia, né? Então, assim, com o mínimo de honestidade intelectual, você vê que isso não é verdade, que essas diferenças não são meramente superficiais. Então, eu comecei a me digladiar com esse problema, de pensar, não, eu quero seguir Jesus Cristo, mas como? Como eu vou saber como Jesus Cristo quer ser seguido? E eu comecei por meio de todas essas indagações e por meio de uma série de coincidências, né? Porque uma coisa que também é muito importante falar, gente, se você espera estudar toda a doutrina da igreja para você ter um posicionamento com relação ao catolicismo, desista. Você pode ser, sei lá, Tomás, a pessoa mais inteligente do mundo, né? Você pode viver 200 anos que você não vai conseguir fazer isso numa vida. Exato. Gente, são 2000 anos de desenvolvimento da doutrina com as pessoas mais capacitadas e inteligentes da história, aprofundando esses assuntos e estudando e explicando Isso. teologicamente. Só isso. Então, mas não, eu digo isso porque eu tinha essa inocência, né? Eu pensava, não, vamos. Inclusive o seguinte, quando todo assunto que eu comecei a estudar se mostrava correto, eu pensava o seguinte, não, o que está acontecendo é que eu estou estudando as coisas em que a igreja consegue acertar, mas tem alguma coisa que eu estou ignorando aqui que em algum momento vai se mostrar equivocada. Então eu tinha esperança de que em algum momento eu estudar alguma coisa que eu falasse assim, tá vendo aqui, vocês estão errados, encontrei, né? Mas esse momento nunca chegava, né? E eu comecei a ficar muito e eu percebi o seguinte também, que e duas coisas que eu também sempre falo. É diferente você chegar à conclusão de que não pode ser protestante e a conclusão de que você tem de chegar à conclusão de que o catolicismo está verdadeiro. Então, que o catolicismo não podia ser seguido, eu tava convicto disso aí com um mês de estudos, né? Isso eu via claramente que não dava, que o sistema do protestantismo não me dava meios para eu conhecer as verdades de fé. Aí tá, mas para eu me tornar católico já é outro assunto completamente diferente. Um salto. E aí, Alessandro, a gente vai ficar quanto tempo aqui, só para eu saber? Vai lá. Daqui a pouco a gente encerra. Fica à vontade, porque o papo tá bom. Beleza. Então, eu fui nessa história, né? Tudo bem, me convenci de que o protestantismo não dá, mas tudo bem. Eu sempre desconfiado do catolicismo, falei, em algum momento eu vou ver que tem alguma coisa errada aí, né? E eu também não queria, a última coisa do mundo que eu queria era me tornar católico, porque estava confortável ali, atuando em muitas coisas ali na minha igreja, todos os meus amigos ali, todos os meus familiares protestantes, a minha namorada... todo mundo estava errado e só você certo. Não é possível. Sim. Minha namorada era protestante, a família dela, o avô dela é pastor, tio pastor também, todo mundo lá batista. Então era assim, era o ambiente em que eu tava. Para que eu ia mexer com isso, né? Não tinha nenhuma razão. Então eu sempre digo também que se houvesse alguma escapatória para eu não me tornar católico, eu teria descoberto e não seria católico, que é a última coisa do mundo que eu queria ser, última coisa. Mas embora hoje eu veja que foi a melhor coisa, assim, sou grato a Deus, né, por esses 7 anos.
foi a melhor coisa de longe que aconteceu na minha vida, assim, mudou minha vida completamente, em todos os sentidos. Quando a gente encontra a verdade, né, é um renascimento, né? Sim. Como que aquilo nos transforma, como aquilo nos modifica e como é fantástico, né? Então vejam aqui que o Fábio, ele vem de uma família que já tinha uma tradição de várias gerações, né? Era um pessoal que já estudava, que se aprofundava. Ele não era um protestante qualquer, não era um protestante meia boca, né? E assim, quando você está tão enraizado nessas coisas, por que se tornar católico, né? É o que as pessoas sempre perguntam, né? Porque a verdade, gente, ela é maravilhosa. Então, e você tem que buscá-la, né? E como Cristo, o apóstolo Paulo diz, a fé vem pelo ouvido, né? E assim, o meu processo de conversão foi bem parecido com o seu, mas assim, o que me tocou muito foi a questão dos escritos patrísticos, né? Porque quando eu comecei a ter contato com os escritos patrísticos através do Carlos Nabeto, que é meu grande irmão, que fundou o Veritas junto comigo. Carlão, abração para você, viu? Aqui, ó. Né? Eu comecei a ver, né, a estudar os escritos do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, do quarto século, eu via só o desenvolvimento orgânico, né, da doutrina, a perenidade da doutrina católica, e o mais importante, a igreja era católica, né? Se você pegar os cristãos de todos os tempos, eles iam à missa, o culto deles era a Santa Missa, certo? Com o altar. Devoção mariana, os sacramentos. Gente, você vai ver o catolicismo em toda parte, né? Então, não é possível que os cristãos do mundo inteiro, durante o primeiro século ao século XV, todo esse pessoal estava errado, enganado, né? E alguns poucos iluminados lá no século XVI descobriram a verdade. Isso é um absurdo, isso não existe, isso não faz sentido, né? Mas a sua ficha só vai cair quando você realmente vai estudar, você vai procurar, né? E é isso que o nosso apostolado Veritas procura fazer há 20 anos, quase, né? Mostrar essas verdades às pessoas, né? E estou muito grato aqui, Fábio, pelo bate-papo, né? Você é um cara excelente. Eu conheci a sua história através do Rafael Vitola, né? Comecei a ver. Rafael. Só Rafael gente boa sendo citada aí, né? O Rafael foi um grande amigo aqui nosso, né? Na primeira fase do Veritatis. Né, hoje ele tem lá o apostolado dele, as outras coisas dele, mas é sempre uma pessoa muito querida por nós, né? E o livro dele aqui, Santo Elias, quem quiser aí, comprar. Rafael, legal, né? E eu vi que você é um cara que realmente tem muito conteúdo e que Deus te abençoe grandemente e você continue fazendo esse trabalho maravilhoso, tá? Iluminando mais gente, porque a messe é grande, você sabe disso. Sim, sim. A messe é grande, e é por isso que nós voltamos, né? O Veritas deu uma parada em 2012, voltamos agora no ano passado, porque a messe é grande, tem muita coisa para fazer. Falei isso para o Eric, que fez o hangout anterior comigo. Você está nos ajudando a fazer história, tá? Porque a gente não tinha canal no YouTube, né? A gente está começando o canal agora, e é o nosso segundo hangout, e você está nos ajudando a fazer história. Muito obrigado, tá? Por isso. Eu que só tenho a agradecer a todos vocês aí, né? Pessoal, você aqui é um mito aí da apologética, né? Pessoal, aqui está o blog do Fábio, tá? Tá aqui o nosso vídeo. Eu vou colocar o Instagram dele na descrição desse vídeo. Esse vídeo ele vai ficar disponível no YouTube daqui a alguns dias, tá? Para vocês verem. E quem quiser saber a história aí, tá no livro aqui, tanto a minha quanto do Alessandro, né? Porque se eu fosse contar tudo aqui, os detalhes, a gente ia ficar 5 horas aqui. Esse livro do Jaime é fantástico. Por que esses ex-protestantes se tornaram católicos? Eu tenho uma versãozinha mais antiguinha, sim. Mas a sua, essa daí foi revisada por você, inclusive, né? O Jaime me procurou, e aí inclusive, o acesso que eu tive a esse livro foi por meio dessa versão sua. E aí o Jaime me procurou, me achou no meu blog, tudo. Eu falei assim, Jaime, o que você acha de incluir novos relatos? Eu dei uma série de sugestões, fiz revisões, etc. Então essa edição aqui, ela tá assim, infinitamente superior às anteriores, né? Tá magnânima, viu, gente?
Muito boa essa edição Essa aqui. aí tá salgada, viu? Porque tem, né? Lá. Ó, pessoal, esse livro bacaníssimo, ó, Manual de Defesa da Fé Católica, do Eric, que fez o hangout comigo na semana, no mês passado. O que um ex-protestante descobriu sobre a igreja, tá? Eric Augusto Gomes. Esse livro é bacaníssimo, bacaníssimo, viu? Ó. Eu tenho digital ele só. Muito bom. Maravilhoso. O Eric é um cara também muito inteligente, né? Uma grande cabeça. Então, assim, vocês veem que a qualidade das conversões que a gente está trazendo aqui para conversar, né? Não é meia boca, não, viu, gente? Esse povo aí é forte. Esse outro livro do Jaime, bacaníssimo, ó. Acho que você revisou esse aqui também, não revisou? A Igreja Esse Católica não, das Igrejas esse não. Evangélicas, não? Não, esse não. Esse livro do Jaime também muito bacana, da editora Com Deus, tá? Vamos colocar o link para onde compra no link desse vídeo, tá bom? Muito bacana também. Lavagem cerebral e hipnose no meio protestante. O Jaime fez um trabalho muito sério sobre a desonestidade de algumas denominações, tá? É claro que aqui ele não está colocando todo mundo no mesmo balaio. A gente sabe que tem pessoas que são honestas, né, que procuram viver o ministério, né, como é que eu vou dizer, honesto, tá? Mas esse livro trata dos picaretas, né? E tem muito. Então, é muito importante que vocês possam reconhecer esse tipo de gente e cair fora, tá? Já é um primeiro passo aí para conhecimento da verdade. Deixa eu ver, outro livro do Jaime. O Jaime é demais, né? O Jaime escreve pra caramba. Tem vários livros, né? Meu amigo, aqui, ó. Esse é o último do Jaime, pessoal. Olha só que beleza. Que beleza, ó. 150 respostas católicas aos 150 ataques protestantes. Muito bem embasado na Sagrada Escritura e na memória cristã, tá? Trazendo aqui vários escritos dos pais da igreja. Bacaníssimo esse livro. Bacaníssimo mesmo. Da editora Imaculada, tá, pessoal? Jaime Francisco Moura, um escritor realmente... Graças a Deus, hoje em dia a gente tem muito material em língua portuguesa, né? É verdade. Houve uma melhora, assim, considerável. Esse aqui é a nova edição do livro que você tem, né? Em defesa da fé católica, nas questões mais difíceis. Aqui eu dei uma revisada, tinha uns errinhos de português, de pontuação, de negocinho. Dei uma revisada aqui e tal, né? Agora tá mais ajeitadinho esse livro. Eu sou suspeito para falar dele, né? Sou suspeito para falar. Podem comprar, pessoal. Muito bom. Ele vai ajudar você, tá? Que é um católico meia boca, que tem muita dúvida, a ser um católico mais fervoroso, tá? Calma aí, gente, falta só... Tô terminando. É porque o Dom de Línguas... Tem indicado muito esse livro, viu? Que é meu também, uma exposição sobre a doutrina tradicional da igreja sobre esse tema. O que a igreja sempre ensinou sobre o dom de línguas? Especialmente escrito para os meus irmãos da Renovação Carismática. Uhum. Pode comprar, pessoal, muito bom. E esse livrinho aqui me é muito caro, porque como luterano, né, que acreditava na doutrina justificada somente pela fé, eu escrevi esse aqui, que é recente, justificado somente pela fé, editado pela Clube de Autores, tá? Você encontra também lá no site do Clube de Autores, encontra na Livraria Cultura e encontra na Amazon. Esse eu tenho digital também. Essa versão aqui tá mais magnânima, viu? Tá mais magnânima, porque... Você deu uma revisada nela? Ele deu uma revisada e tem aqui como apêndice o decreto do Concílio de Trento sobre a justificação. Ó que bacana. Esse apêndice não tinha nas versões anteriores, tá? Então, se eu não expliquei direito... Você fala da declaração conjunta nela?
Não, aqui não tem a declaração conjunta, não. Fica a sugestão aí para edições futuras. Tá vendo? Conversar com gente boa é assim, gente. A gente só sai aprendendo. Tá aprendendo. Maravilha. Eu vou aceitar a sua recomendação. E, novamente, aqui, ó, esse livro bacaníssimo que o Fábio fez aí o prefácio, né? Da Edições Cristo Rei, Como Aconteceu a Reforma. Esse livro é muito bacana, pessoal. Edições Cristo Rei, tá? O Fábio fez um prefácio aqui muito bacana. Você vê a alta cultura que ele tem, realmente. Ele é muito reconhecido no meio católico, filosófico, como uma pessoa muito inteligente e realmente, né? Que benção que ele é. Obrigado. Pro nosso apostolado. Enfim. Então é isso, gente. Tá bom? Obrigadão. Muito obrigado aí. Tá? E vamos ver se a gente se encontra pessoalmente, né? Que a gente mora em Brasília. Vamos tomar vergonha nessa cara nossa aí, né? Com certeza, bora combinar aí. Tá bom? Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse Hangout. E até o mês que vem com o próximo convidado. Deus os abençoe. Tchau, gente. Amém. Fique com Deus.